Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal do Ligeiro. Hoje, nessa manhã de segunda-feira, já são 9h20 da manhã, né? Vou fazer meu vídeo logo hoje, até mesmo porque a semana vai ser muito longa, tá? A rodada ainda não acabou, mas eu vou fazer um vídeo já de pós-análise e pré-análise, porque na sexta-feira não sei se vai dar tempo para mim. Então já vou fazendo um vídeo já meio adiantado aqui, até mesmo porque já vi alguns jogos e já tem uma previsão de como vai ser a rodada número 6. Solta a vinheta. Foi difícil esperar. O intervalo foi longo, mas a saudade dele está para acabar. Uma jogada simplesmente genial! O maior de todos vai voltar. Mete na gaveta! O mais disputado, o mais difícil, o que consagra a elite do futebol nacional. Gol de videogame! Nos estádios, a Globo está pronta para ser os olhos e ouvidos de todas as torcidas. Bateu pro gol! Olha o que ele fez, senhoras e senhores do Brasil! Para trazer de volta a emoção das quartas e domingos. É a história sendo escrita! Prepare o seu coração. Vem aí o Brasileirão na Globo. Bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Tenham um bom dia, uma excelente semana aqui para vocês. Vou começar a falar primeiramente, né, após a análise da rodada número 5, o que aconteceu nessa rodada. Foi uma rodada meio estranha, meio esquisita. E vou falar o motivo dela. Primeiramente, muita gente esperava, né, o Jean fazer uma boa pontuação, o Flamengo voltar a ser Flamengo novamente, o Flamengo do ano passado, digamos assim. O Inter se deu até bem perante o Atlético Mineiro. Palmeiras surpreendeu o Santos, né, mas teve alguns jogadores que pontuaram até bem. Principalmente o goleiro do Santos, tomando 2 gols, conseguiu se superar aí, fazendo 7 pontos. Né? Tivemos algumas surpresas na rodada. Mas falarei primeiramente, né, do que aconteceu da primeira partida de sábado, às 4 horas da tarde, sendo que o mercado fechou às 3 da tarde. E vai acontecer isso novamente nesse próximo final de semana. A rodada ainda não acabou. O último jogo final vai ser Corinthians e Fortaleza às 9h30 da noite. Provavelmente a Globo deve transmitir esse jogo pelo horário que vai ser a partida, né? E é o último jogo da rodada número 5. Mas como eu não escalei ninguém nessa rodada, não tenho muita expectativa desse jogo, muito menos vou esperar esse jogo acontecer, tá? Nem vou fazer uma pré-análise desse jogo aí, porque não me interessa fazer. E até mesmo porque eu já fiz na semana passada. Então aí na sexta-feira talvez eu nem faça meu vídeo aqui de dicas. Já vou colocar meu vídeo de dicas. Apesar de que pode rolar muita coisa aí, porque vai ter vários jogos essa semana. De Copa do Brasil, final de campeonato estadual, como Atlético Mineiro e Tombense na quarta-feira. Vai ter final também do futebol gaúcho também, que é Grêmio e Caxias do Sul. Então teremos também a Copa do Brasil também, vários times vão jogar a Copa do Brasil. Se eu não me engano também tem o torneio do Nordeste também, vão jogar, né, Vitória e Ceará, por exemplo. Então teremos bastante jogos nesse meio de semana, mas que não interessa para o Campeonato Brasileiro. Só que tem que ficar ligado, porque pode ser que algum técnico poupe jogador devido ao desgaste físico desses jogadores aí para o Campeonato Brasileiro. Então tem que ficar bem alerta, bem atento ao que vai acontecer no final de semana, né? Tem que ficar só de bituca mesmo. Vamos lá. Atlético Paranaense e Fluminense foi um jogo bem complicado para a gente poder estar analisando, porque a Atlético Paranaense, quando joga em casa, é um time bem duro, bem complicado, e até foi. Só que o gol aconteceu, o gol contra, né? O gol contra do zagueiro Aguilar acabou fazendo o Fluminense vencer a partida. Os laterais do Fluminense pontuaram até bem, né? Egídio fez uma boa pontuação, Egídio está surpreendendo bastante, até mesmo porque esses desarmes, né, que não são mais roubada de bola, agora é desarme, porque a roubada de bola era o quê? Era
o cara ficar com o pé na bola e fixar ela no pé, né? Segurar ela e ir para frente. Agora o desarme, o cara só cortar a bola já é o desarme, não precisa dele ficar com a bola, né, no pé. Tem essa pequena diferença aí. E no gol agora, defesa difícil, está muito difícil de ser pontuado. Defesa difícil em goleiro, muito complicado. O goleiro está sendo na loteria mesmo, não tem o que fazer. Vai na intuição mesmo, e se você sentir que o goleiro vai pontuar bem, escala aquele goleiro e pensamento positivo. Por isso que está meio complicado aqui escalar o goleiro. Muriel fez uma boa pontuação. O Atlético Paranaense atacou bastante, um time bem agressivo no ataque, né? E estava com alguns desfalques no seu time, né? Abner Vinícius não jogou, né? Bisoli, não sei o que aconteceu com ele, que o Dorival Júnior está deixando ele de lado. Também o Vitinho não jogou tão bem, né? O Atlético Paranaense no geral foi muito mal, e o Fluminense superou para cima do Atlético Paranaense. O Muriel salvou o time e fez uma boa pontuação no jogo, fez 11 pontos, com, se não me engano, 3 ou 4 defesas difíceis. Inter e Atlético Mineiro. O Internacional ficou no 1-0, gol do Thiago Galhardo. Na minha indicação no vídeo anterior, Thiago Galhardo não pode deixar ele de fora nem na partida, na próxima rodada, número 6. Esse cara aí já está no meu time já, né? Assim que fechar a rodada, já nem penso duas vezes. Já pode escalar o Thiago Galhardo, que está num bom momento, aproveitar a boa fase do garoto. Já o Atlético Mineiro é um time que só pontua bem jogando em casa. Não é muito bom confiar nele fora de casa, não. Vocês viram contra o Corinthians, por exemplo, né? E até mesmo, se eu não me engano, contra o Sport, né? Vocês viram que ele pontuou super bem nessas duas partidas jogando em casa. Agora, fora de casa, é desânimo total. É melhor nem confiar. Thiago Galhardo, Saraiva também é uma boa opção. Marcelo Lomba é um risco, né? Porque ele não está fazendo tudo que fazia, né, o ano passado, no caso. Então, só o Thiago Galhardo. O Cuesta também não é mais PSG mesmo, rezar para não tomar gol, porque o Cuesta não está roubando tanta bola assim como a gente esperava, né? Não está desarmando tanta bola assim. O Pigo, ele é banco, então a gente não pode confiar muito nesse Pigo aí, porque ele é banco, né, no Inter. Ele só entra, às vezes pode fazer alguma coisinha, como pode não fazer. É uma incógnita saber se o Coldetti vai colocar ele para jogar ou não. Então, mas só mesmo o Thiago Galhardo e o Saraiva que eu indico para a próxima rodada. Venceu o Atlético Mineiro de 1-0, um jogo bem apertado. O Atlético Mineiro pressionou até o final do jogo, né? E a defesa do Inter soube marcar bem. O problema é a retranca do time quando estava fazendo 1-0, em vez do time ir para cima para pelo menos fazer uns 2-0 e conseguir ficar mais tranquilo durante o jogo. Goiás e Atlético Goianiense aconteceu no último jogo de sábado. Todo mundo esperava o Jean, né? No caso também eu. Só que eu fiquei na dúvida, eu confesso, do Jean com o Tadeu. Mas como todos estavam indo com o Jean era muito bem falado, até mesmo porque o Atlético Goianiense meteu 3-0 no Flamengo, né? E todo mundo empolgado pela vitória em cima do Flamengo. Goiás surpreendeu fazendo 2-0. Uma falha grotesca nos dois gols, foi uma falha grotesca, principalmente do goleiro, né? Então não dá mais para confiar no Atlético Goianiense a partir dessa rodada número 6. Mas eu indico o Tadeu, né, na próxima rodada, né? E na zaga, mas é o Tadeu mesmo no time do Goiás. Agora no Atlético Goianiense não indico ninguém. Já no Flamengo e Botafogo, o jogo que aconteceu domingo, 11 horas da manhã. Flamengo e Botafogo, o Flamengo tá meio esquisito, esse time do Torrent, né? Tá meio estranho. Não tá o mesmo time não tá o mesmo time do campeão de 2019, né? É o mesmo time, mesmo elenco, sim, mas não está jogando da mesma maneira. É isso que eu quero dizer. Então, se eu quiser arriscar, apenas o Gabriel Barbosa, que é o Gabigol, tá? Somente ele. O Flamengo tá tomando muito gol bobo, então o resto do time não indico muito. Arrascaeta é meio difícil eu indicar, porque eu não sei o que tem na cabeça desse técnico do Flamengo. Ele não jogou no jogo, perdi bastante ponto por conta disso,
ele não jogou, né? Fiquei com meu time já tá fechado, porque eu escalei, né, só os times de domingo mesmo, de sábado. Fiz 58 e 57 pontos, uma pontuação razoável até, por sinal, né, pela rodada que foi. E por muita sorte eu consegui o gol do Gabigol, né? Por pênalti mais uma vez. Então por isso que eu falo que é arriscado colocar ele, porque só tá fazendo gol de pênalti. Na outra partida pode não acontecer a mesma coisa. Contra o Grêmio aconteceu a mesma coisa, e contra o Botafogo aconteceu a mesma coisa. Agora o Flamengo enfrenta o Santos, fora de casa. Prefiro muito mais Marinho se for jogar, porque contundiu no jogo de ontem contra o Palmeiras. Mas eu indico mais o Marinho se for jogar do que o Gabriel. Então o Flamengo, não dou muita indicação forte no Flamengo para a próxima rodada, não. No Botafogo eu indicaria o Gatito Fernandes, né? É um baita de um goleiro muito bom. E esse tal desse Matheus Babi, né? Tá jogando até bem. Tô gostando de ver o futebol do garoto. Já no jogo das 4 horas da tarde, tivemos 3 partidas. Vasco e Grêmio, Palmeiras e Santos, e Bragantino e Coritiba. No jogo do Vasco e Grêmio, eu esperava ou o gol do Grêmio ou o gol do Vasco. Eu achei que ia ficar 1-1 ou 2-2. Só que não foi nenhum dos dois que aconteceu. Ficou no empate 0-0, para mim foi até bom no sinal, porque eu coloquei o Kahneman na defesa. Então foi até bom que eu faturei uns pontinhos aí em cima do Kahneman. Me ajudou um pouco. Pelo menos o SG do Grêmio eu consegui. Porque eu fui na análise de que o Grêmio, como está numa boa fase, mesmo no bom momento do Vasco também, o time do Grêmio, na minha opinião, é um pouco mais forte do que o Vasco. Aí eu coloquei o PP no ataque, faturou os pontinhos também. O PP eu indico para a próxima rodada. O PP está jogando muita bola. Então para a próxima rodada também eu indico o PP. E o Alisson. O Alisson também estava no meu time e desarmou muita bola. Está jogando muito. É um jogador que está aparecendo bastante na partida aí. Não era assim o ano passado e agora é. Então está jogando bastante. Boto fé no Alisson e no PP. Né? Um garoto da base do Grêmio. No Vasco, vamos ver o que pode acontecer depois do jogo dessa semana. Até mesmo o Grêmio também vai jogar. Os dois times jogam essa semana pela Copa do Brasil. Mas no Vasco até indico o Cano. Apesar de que esse Cano aí só pontua bem se faz gol, né? E o Fernando Miguel também fez uma boa pontuação aí nesse jogo aí. Se não me engano fez 11 pontos. É uma boa indicação também. Tá em um bom momento o Vasco, o time todo aí. Felipe Bastos, o Andrei também tá numa boa fase. Mas é só mesmo, indico só o Fernando Miguel e o Cano, que tá em um bom momento aí no ataque do Vasco. Já Palmeiras e Santos, eu não esperava muito nem muito menos do Palmeiras e menos ainda do Santos. Só que o goleiro do Santos surpreendeu, fez 20 pontos na rodada passada e fez 7 pontos nessa rodada. Desvalorizou sim, mas pelo menos pelo visto do que aconteceu no jogo, 2-1 na partida o Santos perdeu, mas o cara fez 3 defesas difíceis, isso já recuperou pelo menos o SG. Fez 7 pontos no jogo. Já é uma coisa de tirar o chapéu. Já é uma coisa de olhar assim e falar, esse cara vale a pena escalar no meu time. Então provavelmente eu devo colocar esse goleiro do Santos no meu time. Já no caso do Palmeiras, tem que ficar de olho nesse Patrick de Paula aí. Eu tenho falado isso bastante nos vídeos passados meus. E esse Patrick de Paula aí surpreendeu nessa rodada. Fez 13 pontos. Se não me engano deu até assistência no segundo gol do Palmeiras. É um bom jogador, um menino que está sendo visto até lá na Europa. Então vale a pena observar mais esse garoto aí. No caso do Coritiba e Bragantino, eu só indicaria mesmo o Alejandro. Muita gente está focando muito nesse Aderlan aí, mas eu não estou vendo muita coisa nesse Aderlan não. Pontua razoavelmente bem, mas no Bragantino no geral não está superando as expectativas como deveria. Então eu não indico muito o Bragantino não, mas só o Alejandro mesmo que está pontuando bem por enquanto. No lado do Coritiba, só o Wilson mesmo, porque é difícil acontecer o que aconteceu ontem, né? É bem difícil. Então somente o Wilson, que é um baita de um goleiro, está pontuando bem no Cartola, fazendo bastante defesa, igual fez contra o Corinthians. Ele fez 3 defesas difíceis, mesmo tomando 3 gols, ele pontuou bem ainda. Se não me engano fez uns 10 pontos ainda.
Já no final do jogo, assim, no final do dia de domingo, tivemos Sport de São Paulo, Ceará e Bahia. Desses dois jogos aí, vai ter clássico no próximo final de semana, Corinthians e São Paulo. Entre Corinthians e São Paulo, eu indicaria Daniel Alves, esse Luciano aí que já tá marcando presença aí no São Paulo, tava no Grêmio. O Grêmio fez a troca de Luciano com o Everton, né? O Everton era do São Paulo, foi pro Grêmio. Eu até indico Luciano. Não sei se o Pablo vai começar a voltar a fazer os gols que precisa, mas é arriscado, mas podemos indicar o Pablo sim. Apesar do Corinthians ter uma defesa bem sólida, mas é uma boa indicação esse ataque de São Paulo aí, com o Luciano, Pablo e o meio-campista Daniel Alves, que está aparecendo muito no jogo, né? Daniel Alves, na verdade, ele é lateral, mas colocar ele como meio de campo, porque ele é o lateral mais avançado. Estilo, por exemplo, o Sid Clay do Corinthians, por exemplo. Então, o Saraiva também do Inter. Então, é uma boa indicação esse Daniel Alves aí. No mais, eu não indico mais ninguém. O goleiro não indico o goleiro, muito menos os laterais. Só esses três mesmo. Lá do Corinthians, para quem quiser arriscar o Corinthians aí, o Cássio no gol, Sid Clay na lateral, o Avelar, o Gil. Se bem que os dois zagueiros expectativa de gol, de bola parada, de bola aérea, né? Escanteio, então uma falta, de uma cobrança de uma falta, né? Aí o lançamento para dar o bote na cabeça. Essa é a expectativa do Avelar e do Gil. No mais, desarme de bola não conta muito com isso, mas é só SG mesmo. Já outro lado da lateral, Fagner, eu não tenho muita expectativa com ele, então eu não indicaria. O Jô tem marcado gol quase todos os jogos, então é uma boa indicação também o Jô no ataque do Corinthians. Pode ser que ele faça o gol dele aí no jogo em cima do São Paulo, tá? Mas é só essas mesmas indicações, são umas indicações razoáveis, dá pra gente dar uma expectativa boa aí. Se quiser dar uma mesclada aí, Daniel Alves com a defesa do Corinthians também não dá ruim não, mesmo tomando gol, o Sid Clay é uma boa aí, porque ele recupera nos desarmes. Ou então colocar o Jô no ataque com o Daniel Alves no meio de campo, que ele pode tanto fazer gol para o Corinthians como o Daniel Alves pode fazer os desarmes, ou fazer, ele chuta bastante fora de área, né, ataca bastante, tem bastante finalização, bastante desarme, então também é uma boa para fazer essa loucura aí dessa mesclagem, colocando jogadores do mesmo jogo. Ceará e Bahia, o Clebão fez o gol em cima do Bahia, né? Esse Kleber tá jogando muito, quase todos os jogos também tá fazendo gol. Mais uma vez ele fez gol de cabeça em bola parada. É uma indicação assim, arriscada, porque o cara só faz gol de bola parada, ele não sabe driblar, não tem muito recebimento de bola, estilo Cano, por exemplo. É arriscado, mas compensa, tá? Compensa porque vai que dá um escanteio aí, uma bola parada aí, e o cara faz um gol de cabeça, né? É uma esperança. Ah, esqueci do Luiz Adriano aqui, né? Luiz Adriano também é uma aposta, tá, gente? Luiz Adriano do Palmeiras é uma aposta. Pode ser que rola um pênalti, o cara tá cobrando bem, ou uma bola parada aí, o cara tá aparecendo bem na grande área aí, tá tendo uma boa visão de jogo, então também é uma boa indicação. No caso do Corinthians aqui, né, como eu informei, né, não vou nem falar desse jogo, né, porque ainda nem aconteceu ainda. Então, fechando aqui, agora falando da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, né, já dei algumas indicações aí. Botafogo, já, como falei, Matheus Babi do Inter, Botafogo e Inter, né, que vai acontecer no sábado às 4 horas da tarde, fechando o mercado às 3 horas da tarde. É um jogo meio complicado para você pensar, nossa, o Inter vai desossar. É um jogo que eu vejo como 0 a 0 nessa partida, né? Então eu indicaria mais o Gatito Fernandes para esse jogo, tá? O Thiago Galhardo talvez, e o Saraiva ainda melhor. Mas fora de casa o Inter não tem uma boa postura, então mais é só mesmo o Gatito Fernandes. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro joga em casa, né? E em casa o Atlético Mineiro está jogando melhor. Então eu indicaria Johan no Galo,
O Johan, se for para jogar, Marrone, se for para jogar. Esse Eduardo Sacha, eu não dou muita esperança para ele não, porque o Eduardo Sacha, ele era do Santos, não gostava muito do futebol dele não, nem aparecia muito. Então eu não dou essa indicativa. Esse atacante do Atlético Mineiro, acho que é Savarino, acho que é o nome dele, ele me surpreendeu bastante no Campeonato Mineiro, mas no Campeonato Brasileiro não está aparecendo muito não. Keno, mais ou menos, também não está dando muita expectativa para mim, tá meio assim para baixo, bola murcha para mim no caso. O Arana tem jogado bem, né? Eu indico o Arana também, apesar o Galo em casa, como eu disse, né? O Galo em casa joga melhor do que fora. Como é um jogo de charás, o Rafael é uma boa opção e também o Santos do Atlético Paranaense é uma boa opção pelo ataque do Atlético Mineiro, que ataca muito, né? Então, vai aí as opções para vocês. O Júnior Alonso também é um bom zagueiro, o Hever também é, mas tem o Igor Rabelo, às vezes esse técnico do Atlético Mineiro, que era o técnico do Santos, Jorge Sampaoli, é uma incógnita. A gente não sabe o que vai arrumar no time do Atlético Mineiro. Na minha opinião, ele falhou nas escalações. Então, na minha opinião, ele falhou nas escalações, então é meio difícil prever o que ele vai fazer com esse Atlético Mineiro, até mesmo porque vai ter jogo meio de semana do Campeonato Mineiro, né, a final do Campeonato Mineiro. Não sabemos. Mas essas são as minhas indicações. Vitinho do lado do Atlético Paranaense, Nicão se for jogar, porque eu acho que ele machucou, mas se ele recuperar aí é uma boa indicativa. Zagueiros, na lateral, Abner Vinícius. Vinícius Mingotti não, tá, gente? Muita gente confia muito nesse Vinícius aí, mas eu não confio muito nele não indico ele. O Cittadini, ele não pontuou bem na rodada passada, não sei se é desgaste físico, né? Ou se é mesmo porque não era jogo para ele. Mas o Léo Cittadini é uma boa indicação sim, tá? Tem jogo que ele joga bem, então é bom ficar de olho nesse jogador aí. Já no último jogo de sábado, às 7, não, temos ainda mais 3 jogos de sábado. Vasco e Fluminense, Bahia e Palmeiras, Fortaleza e Bragantino. Temos um clássico, outro clássico aqui de sábado, Fluminense e Vasco. Esse jogo é um jogo muito bom para escalar um dos dois goleiros, né? Muriel, que atuou bem na rodada passada, nessa rodada de agora, e também o Fernando Miguel. É um clássico meio complicado de você falar quem pode pontuar bem. É um clássico para 1-1, 0-0 também, né? Mas eu indico o Cano. No meio campo, o Felipe Bastos, o Andrei, talvez. Tá? Essas são as minhas indicações. Pro lado do Fluminense, Nenê também é uma boa opção. Tem um garoto, Marcos Paulo, que tem jogado bem. O Evanilson também está jogando bem. O Egídio, que era do Cruzeiro, também era do Palmeiras, está tendo uma boa atuação em desarme, também é uma boa opção. Bahia e Palmeiras, eu indico mais o Palmeiras, tá, gente? Porque o Bahia tá um fracasso total, tá jogando muito mal esse time do Bahia. Então, mas eu indico o Luiz Adriano, Patrick de Paulo, Gabriel Menino. Nas laterais, Marcos Rocha, não sei se vai colocar o Mike ou então esse Vinha aí. Não sei se vai colocar o Vinha e o Marcos Rocha, mas mais provável que seja essas das laterais. Gomes também é uma boa opção, Vitor Hugo também é uma boa. E talvez até o goleiro Everton do Palmeiras também não deixa de ser uma boa opção, tá? Pro lado do Bahia eu não indicaria ninguém, só o Rodriguinho por ser carrasco do Palmeiras. Toda vez que o Palmeiras enfrentou o Rodriguinho marcou o seu gol. Mas o resto do Bahia eu não indico mais ninguém. No caso do Fortaleza e Bragantino, Fortaleza e Bragantino é um jogo de 0-0, né? Não é um jogo de muitos gols, na minha opinião. É um jogo para 0-0, um jogo feio. Então não indico ninguém. Já São Paulo e Corinthians eu já dei as minhas indicações, né, para os dois lados, pode fazer a mesclagem aí, é jogo de domingo às 11 horas da manhã, mas sinceramente um jogo para 0-0, não é um jogo para nenhum dos dois vencer. Então eu indicaria mais o goleiro do Corinthians, pelo fato do São Paulo atacar muito, é um ataque bem mais forte do que o do Corinthians, está atacando muito o São Paulo, então eu indicaria o Cássio pelas defesas difíceis, então seria uma boa alternativa o Cássio nesse jogo.
Santos e Flamengo é um jogo de tubarão, né? De cachorro grande, né? Como se assim eu posso dizer. Por quê? Porque o Santos está num bom momento e o Flamengo não está. O Flamengo precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Não está jogando bem, está jogando super mal. Venceu suado o Coritiba de 1-0. Né? Um jogo até mesmo feio. O jogo desse final de semana também, ontem contra o Botafogo, também foi um jogo muito feio. O Flamengo só está fazendo gol de pênalti, né? Igual foi contra o Grêmio. Tem uma vitória, uma derrota e 2 empates. Então eu não indico ninguém do Flamengo não, tá? Nem o Arrascaeta, nem o Gabriel, nem o Bruno Henrique, ninguém do Flamengo indico dessa vez. Eu indico mais pro lado do Santos. Acho que o Santos vai surpreender o Flamengo, vai meter mais um chumbo grosso em cima do Flamengo e esse técnico vai acabar saindo. Porque no Campeonato Brasileiro é assim, não se pode perder. Se perder muito, em pontos corridos principalmente. Se perder demais, aí moia. Aí corta a cabeça do técnico e já procura outro. E esse técnico do Flamengo já... Eu tinha falado que pela passagem europeia que ele tinha, né? Ele é amigo do Guardiola, né? Dos melhores técnicos do mundo, mais reconhecido. Ele era auxiliar técnico do Guardiola, mas não está rendendo aqui no futebol brasileiro, não. Então, eu acho que a torcida vai botar ele para correr logo, logo. Então, eu indicaria mais o Santos, do Marinho, Soteldo também indico, o Alisson do Santos, Pituca não, tá, gente? Pituca não é para Cartola não, pode ser para o Santos, mas para Cartola não. Nas laterais, esse Felipe Jonathan aí tá surpreendendo. O goleiro do Santos é uma excelente indicativa, ainda mais num jogo como esse. O Flamengo ataca muito, então ele deve fazer muita defesa difícil, tá? E como a defesa do Flamengo está muito ruim, então eu indicaria mais Marinho, não pode deixar de faltar no time se ele for jogar. Essas são as minhas indicações. Com certeza ele deve tomar gol o Santos, mas o goleiro consegue recuperar nas defesas difíceis pelo ataque que o Flamengo está tendo, que está chutando muito pro gol, mas não está tendo uma boa pontaria. Coritiba Sport é um outro jogo meio feio, mas eu indicaria mesmo o goleiro Wilson, tá, gente? É outro jogo que eu indico o goleiro Wilson, que o Sport ataca muito, e vocês viram do Santos Sport, esse goleiro do Santos fez uma boa pontuação, foi um mito da rodada. Então eu indico o goleiro Wilson, pelo ataque que o Sport tem, tá? De resto eu não indico mais ninguém, mesmo que o ataque do Coritiba tenha melhorado um pouco, eu não dou muita indicação não. Isso aí é questão de jogo, questão de momento. Apesar que o Sassá fez gol aí, tem feito um golzinho ou outro, Sabino também às vezes aparece, mas eu não indico ninguém do Coritiba não. É um jogo de acaso, né? Esse jogo do Coritiba, só o goleiro. Do lado do Sport também não indico ninguém, nem o Elton. Não indico ninguém. O Elton foi um jogo do acaso aí, a primeira partida contra o Ceará, foi um clássico, então o clássico o time acaba crescendo na partida, né? O time que está jogando mal acaba crescendo. Então é um jogo de acaso. Então só o goleiro do Coritiba mesmo. Para finalizar aqui, os dois aqui, Atlético Goianiense, Ceará, Grêmio e Goiás. Esquece o Atlético Goianiense, gente. Esquece esse time aqui. Esse time aqui não vai virar mais nada, não. Foi só o jogo contra o Flamengo mesmo, tá? Não vira mais nada. O Ceará, com certeza, o Kleber, Samuel Xavier, provavelmente, Bruno Pacheco, provavelmente. O Praz também é uma boa opção. Às vezes ele apareceu bem ontem no jogo. Foi o mito da rodada, por enquanto, está sendo o mito da rodada. Fez 16 pontos no jogo. Então, fez bastante defesa aí no jogo contra o Bahia. Teve uma boa atuação no jogo. Então, eu indico bem esse Fernando Praz. O Atlético Goianiense mitou o goleiro Tadeu, né? O goleiro Tadeu fez boas defesas. Então, e como o Atlético Goianiense ataca bastante, então Praz, foco nesse cara aí. Eu já tinha falado dele no início. Ele deu uma braqueada depois das rodadas do Ceará. Na primeira derrota do Ceará contra o Sport, deu uma braqueada, mas parece que ele está querendo voltar. E ontem ele voltou fazendo muita defesa boa aí, mitando na rodada, sendo por enquanto o mito da rodada, porque a rodada ainda não acabou, mas com certeza esse será um mito, que o Fortaleza não ataca muito, e o Fortaleza é um time muito parado, e como o Corinthians tem uma defesa bem sólida, então vai ser um jogo para 0 a 0 na minha opinião.
Leandro Carvalho também, não posso esquecer do Leandro Carvalho. Matheus Gonçalves também no ataque. Fernando Sobral também é uma boa opção, tá? Fernando Sobral aí, de olho nele, tá pontuando bem no Cartola. Grêmio Goiás. Como eu disse, né, no time do Grêmio, Alisson, PP, Jeromel também é uma boa opção, Kahneman, Orejuela e o Bruno Cortez na defesa. Estão jogando até bem. Ontem fizeram uma excelente pontuação no Cartola. Não é aquela pontuação de encher os olhos, mas pelo menos ajuda no SG. Esse goleiro Paulo Vitor também é uma boa opção, apesar do que o Goiás ele está chutando e marcando. É arriscado? Sim, é, mas vale a pena. Do lado do Goiás, o Tadeu, como eu disse, né? O Tadeu, ele tem, às vezes quando ele quer ter boas atuações, ele tem. Como o Grêmio chuta muito pro gol, tá tendo um ataque muito bom, eu indico o Tadeu. Só que eu indico mais o PP no time e o Alisson do que o goleiro, porque o PP tá jogando muita bola. É um garoto da base do Grêmio que tem que ficar de olho nele, tem que ficar esperto com ele. O cara fez 4 pontos no Cartola, se tivesse feito um gol, ele tinha mitado no jogo. O Alisson tá desarmando muita bola, então eu indico muito esse Alisson aí para vocês. Kahneman nem tanto, muito menos Jeromel, mais para esse G, mas o Kahneman, se tivesse tomado gol, tinha ficado, se não me engano, com uns 2 pontinhos, pelo menos 3. Tá? Então a defesa do Grêmio eu não indico tanto para esse jogo, eu indico mais do meio campo para o ataque, viu? Mas são essas minhas indicações para a próxima rodada. Fiquem espertos mais uma vez do que pode acontecer durante a semana, jogo de quarta e de quinta-feira, por causa desses jogos aí de jogos de terceiros, né, no caso, porque vai ter jogo de Copa do Brasil, vai ter jogo de Copa do Brasil, estadual, né? Pode ter a tendência de poupar jogadores. Renato Gaúcho adora poupar jogadores. O Sampaoli também gosta muito de poupar jogador. Vai que o Marrone não joga, ele coloca o Sacha no lugar. Então tem que ficar esperto. O Guga não jogou nessa rodada, a Arrascaeta não jogou nessa rodada. Então tem que ficar bem esperto o que pode acontecer na semana para a gente poder fazer uma escalação boa e poder fazer uma pontuação boa sem perder nenhum jogador. E é difícil a gente ficar assim, perder algum jogador, até mesmo porque é muita fake news, gente. Cuidado com as fake news. Se alguém jogou fake news, pesquise antes. Não julgue, pesquise antes. Busque as informações antes. Ou procure com alguém se é verdade ou se é mentira. Porque fake news também atrapalha muito na hora que a gente vai escalar um jogador e tem anúncio de que não vai jogar. Às vezes a notícia velha, a notícia que já foi há 3 anos atrás, os caras colocam ali só para dar uma preocupação e a pessoa fica naquela loucura toda na cabeça. Então pesquisa, não confia na fake news. Qualquer informação do jogador que você está pensando em escalar, pesquise antes, em vez de ficar perguntando também. Tem um Google aí é para isso. Então pesquise antes, analise antes. Tá ok, gente? Boa sorte para vocês para a sexta rodada. Boa sorte para quem colocou o Corinthians no time, tá? Espero que vocês pontuem bem com o Corinthians. Se não pontuar também, a rodada já para mim já acabou mesmo. Para mim não me interessa mais. Agora esperar a próxima rodada, a sexta já estou no embalo para a sexta rodada, para o final de semana que vem, sábado e domingo. Que aí também, lembrando que semana que vem também será a mesma sequência. Farei meu vídeo somente na segunda-feira que vem, já de dicas e pós-análise, porque na outra semana também somente sábado e domingo. Aí de novo a pauleira novamente, por causa desses meio de semana de final de estadual que ficou para trás, tá? Muito obrigado por assistir meu vídeo, muito obrigado por estar me acompanhando, agradeço bastante. Se inscreva quem não é inscrito, dê o like aí se gostei ou não. Solte seus comentários, me ajude aí a estar aumentando o número de visualizações e também as curtidas aí para mim, tá ok? Uma excelente semana, uma semana abençoada aí para vocês. Um forte abraço, mais uma vez muito obrigado e fui!